Olá, amigos e irmãos. Hoje é domingão, estamos em casa. As crianças estão brincando, ó. Tá vendo lá, ó? Alicia, filha do Douglas, né? Outras crianças estão ali brincando. E hoje é um domingão, né? Domingão. Daqui a pouco nós vamos almoçar. O pessoal está preparando o almoço pra gente ali, né? Maravilha. E hoje eu estava lendo o Salmo 15, né? O Salmo 15. E a pergunta do salmista para Deus, que é a seguinte pergunta que ele fazia: Senhor, quem habitará no teu santo monte? Ou quem morará no teu tabernáculo? É a pergunta do salmista. O Salmo 15, e tem uma parte da resposta que Deus dá ao salmista, que diz: aquele que não aceita, né, uma injúria, né, contra o seu irmão, né? Ou seja, avaliando o que o salmista, a pergunta que o salmista fez para Deus e a resposta que Deus fez para o salmista, né? Ali a minha netinha ali, ó, correu lá para trás, né? Avaliando a pergunta do salmista, né? Ou seja, você nunca deve aceitar nenhum tipo de argumento sobre uma pessoa sem antes você saber o que de fato aconteceu com aquela pessoa. Ou seja, Deus estava dizendo para o salmista que você não deve aceitar nenhuma acusação contra o seu próximo sem antes ouvi-lo. Tá entendendo? Ou seja, alguém acusou o teu próximo, falou alguma coisa, disse alguma coisa, fez um comentário, que é muito comum acontecer na sociedade. Isso é desde os primórdios da sociedade. Alguém dizer alguma coisa sobre alguém. Mas você não pode de imediato, não é você, nós não podemos de imediato aceitar esse argumento ou alguma fala contra alguém, contra uma pessoa, seja quem for, seja ele ou ela. Nós não podemos aceitar, ou podemos até ouvir, mas não concluir sem antes ouvir de fato o outro lado. Como você pode? Quando nós ouvimos apenas uma parte, sem ao menos dar o direito da outra parte se explicar e responder sobre tal fato, nós estamos sendo parciais. É isso que Deus quis dizer. Que nas acusações que nós ouvimos sobre alguém, um fato ou uma questão, em determinados assuntos, nós precisamos ouvir o outro lado. No livro do profeta Isaías também diz que quando um rei estava para assumir o trono, Deus falou na boca do profeta para ele: nunca julgues alguém sem antes ouvir aquela pessoa, né? Mesmo que alguém nunca aceite a acusação sem antes ouvir o acusado, né? Assim você farás um julgamento justo, um reino justo. Ou seja, na nossa vida nós ouvimos muito, ouvimos sobre as pessoas, o que elas fizeram, argumentos e tudo mais. Mas nós nunca devemos ter como definido ou concluído um assunto que envolve nomes de pessoas, de família, ou de uma pessoa, ou de um grupo de pessoas,
sem antes ouvirmos o outro lado. Para nós não sermos imparciais, ou para nós sermos imparciais, nós precisamos ouvir os dois lados da história. Senão vamos julgar a pessoa sem realmente conhecer de fato a verdadeira história daquela pessoa ou daquele grupo de pessoas. Então, a resposta que Deus dá para o salmista é essa, porque o salmista pensou: Senhor, quem morará no teu santo monte? Quem habitará no teu tabernáculo? Aí Deus já dá a resposta para ele: aquele que não aceita injúria ou peita contra o teu irmão. Né? Lá tem outras coisas também, aquele que anda honestamente. Mas eu estou frisando simplesmente essa. Então, se você ouvir uma história sobre alguém, seja quem for, você não precisa se apressar em tomar nenhuma iniciativa nesse momento. Você ouviu o assunto, ouviu a história, agora, e o outro lado? Ele teve a oportunidade de falar também? Ele foi ouvido? Se ele não foi ouvido, você não pode definir esse assunto como um assunto encerrado, porque senão você vai estar julgando injustamente a índole de uma pessoa. Então, nesses dias finais que nós estamos caminhando para o céu, em que há uma guerra de narrativas, de justificativas, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque talvez nós só olhamos para o grosso da história e esquecemos que podemos perder o céu por coisas pequenas, que achamos que é insignificante. Então não julgue sem causa, sem conhecer a causa. Conheça a causa de cada um. Conheça a causa das partes. E certamente farás um julgamento justo. E Deus certamente, diz a Bíblia, que para este não há condenação. Tá certo? Para estes que agem dessa forma, que agem com justiça, não há condenação. Que Deus abençoe a sua vida. A gente volta a conversar numa próxima oportunidade. Amém?